Bom, pessoal, vamos lá. Hoje vamos ver o comando copy da barra de ferramentas de modificação do AutoCAD 2022. Então temos aqui alguns polígonos e eu vou dar alguns exemplos bem práticos para a gente usar. O comando copy está localizado na barra de ferramentas de modificação e a tecla de atalho para ele é CP. Então, como todo comando de modificação, assim que você inicia, ele pede para selecionar objetos, tá? Então você pode selecionar objetos com um clique, clicou, acabou a seleção, Enter, a primeira coisa é um ponto base. O ponto base é onde você vai pinçar o objeto, é onde você vai pegar o objeto para copiar para outro lugar. Você pode clicar no próprio objeto, em qualquer ponto dele, ou próximo ao objeto. Então eu posso pegar ele nesse canto aqui e copiar para cá. Notem que ele está em modo múltiplo. Então quando você faz uma cópia, ele continua com o objeto aqui no cursor. Você pode continuar copiando, por exemplo, desse modo. Tá? Outro exemplo, comando copy. Eu vou copiar este círculo para o centro deste maior. Seleciono o comando, Enter ou a barra de espaço para confirmar. Pego aqui pelo centro dele e jogo aqui no centro do outro. Enter ou barra de espaço, ele cancela o comando. Posso selecionar várias coisas, posso selecionar tudo que eu quiser. Enter, repete o comando, eu vou selecionar tudo isso. Enter de novo para finalizar a seleção. Clico em um ponto qualquer da tela, peguei aqui e posso jogar com distâncias, tá? Então eu vou colocar aqui tudo isso a 30 metros para a direita. Depois aqui a mais 20 metros para cima. Certo? Tranquilo. Vou apagar isso. E agora uma outra forma, uma outra dica aqui para a gente copiar objetos. Vou fazer uma cópia normal desse. Eu posso selecionar clicando ou com aquela seleção que eu já ensinei para vocês, tá? Quem não viu essa aula ainda de seleção no CAD, dá uma olhadinha nas primeiras aulas lá da playlist. Então selecionei aqui, eu vou selecionar isso no midpoint daqui, no midpoint daqui. Agora, eu quero copiar esse círculo para um ponto no meu projeto, vamos chamar assim, que ele esteja alinhado com esse ponto e alinhado com esse ponto de baixo. Então vou fazer uma linha aqui, só para a gente ter a noção. Eu vou trocar a cor do layer aqui, vou colocar vermelho. Vou fazer uma linha aqui e vou fazer uma linha aqui. Então seria o quê? Esse cruzamento de linhas. Então eu quero copiar isso exatamente nesse cruzamento de linhas. Só que essas linhas não existem. Eu só fiz elas aqui para a gente entender. Eu não preciso delas aqui. Porque se eu for desenhar a linha, muito bem. Agora eu posso fazer um copy. Venho aqui e pronto, olha lá. A linha já está aqui, eu já peguei o cruzamento. Mas toda vez que eu for copiar, eu precisar fazer linhas auxiliares assim e depois apagar, isso não é produtivo, tá? A gente não precisa disso. Então vamos usar a extensão do CAD. A extensão é aquela linhazinha verde que a gente já viu em vários outros comandos. Eu vou copiar, selecionar ele aqui, pego ele pelo centro, tá? Se eu clicar em outro lugar qualquer, ele vai também, mas eu tenho que pegar ele pelo centro. Tá vendo que ele já marcou ali, já tem uma linhazinha verde aqui. Seleciono ele, venho aqui, paro com o mouse, não clico, somente paro com o mouse. Ele criou
uma marcaçãozinha verde ali, ó. Aí eu venho, paro aqui também, venho até aqui e, ó, ele já entendeu que aqui é o ponto correto. E se eu quisesse fazer entre esses dois pontos, colocar mais uma dessa entre esses dois pontos. De novo, linha auxiliar, só para vocês entenderem. Eu posso copiar aqui, seleciono ela no meio e coloco no midpoint aqui. Então esse é o ponto que eu quero. Vou desfazer o comando, undo, ou lá em cima, né, na setinha, mas a letra U ela desfaz o comando, tá? Undo, olha lá. Então eu venho aqui e vou fazer um copy disso aqui. Agora, Shift, botão direito do mouse, meio entre dois pontos. Então eu clico no primeiro ponto aqui, no primeiro ponto ali, pronto. Olha lá, ele já entendeu que ele está entre esse ponto e esse ponto, ele está exatamente no meio. E se eu quiser colocar um círculo desse no centro desse quadrado? Simples. Vou copiar, vou pegar isso aqui, seleciono ele, pego o midpoint daqui com o midpoint daqui. Olha lá, zerou a extensão, midpoint com midpoint, pronto, está exatamente no meio. Legal, né? Aqui é uma polyline, então essa polyline eu posso copiar ela como um objeto qualquer, né? Tanto faz, ó. É só copiar, olhar para lá, eu quero ela a 3, a 6, a 9, a 12. Então eu estou fazendo um a um. Só que isso dá muito trabalho, né? Eu fiz aqui alguns. Imagina se eu tivesse que copiar 30 vezes isso aqui. Eu teria que colocar 3, 6, 9, deu todos os múltiplos de 3 até chegar ao 30 cópias. Existe uma outra opção. Copy. Seleciona o objeto, entra, clica num ponto. Dá uma olhada, aqui embaixo ele ligou Array. O que significa isso? Ele vai fazer múltiplas cópias, tá? Na distância e na angulação que você determinar. Então, eu posso clicar aqui com o mouse ou simplesmente digitar a letra A. A letra A ela está em azul e ela é maiúscula. Então, se eu digitar um A de Array, ele já vai entender que eu entrei em modo de cópias múltiplas. Eu vou digitar aqui, ó, 30 cópias, por exemplo. Olha que legal. Ele já vai copiando, vou dar um zoom aqui, ó. Ele tem 30 cópias aqui para onde eu apontar. Então, eu quero 30 cópias, mas com distância de 2 metros. Vou colocar 3 metros para cada cópia. Vou dar um Enter. Então, está aqui, ó, 30 cópias daquilo que eu estava copiando a 2 metros de distância cada uma. Legal, né? Vamos lá, ó. De novo. Copy, seleciona isso. Clica no... Opa, de novo. Copy, seleciona, entra, clica num ponto. Array, eu quero 15 cópias a uma distância de 1.2. Muito bem. Está feito. Muito mais fácil que ficar copiando uma a uma. Você pode fazer isso aqui com qualquer objeto. Tá. Uma outra dica importante aqui. Existe um objeto que está no projeto. Às vezes você pega um projeto que não foi você que desenhou. Eu vou fazer um retângulo aqui. Vamos lá. Um retângulo. E ele não tem uma medida exatinha. Tá? Não é 2 por 3, alguma coisa assim. Então eu vou lá. Fazer uma medida linear dele aqui. Só para a gente... 3,59, alguma coisa aqui. Então eu quero fazer um array disso aqui. Muito bem. Vou copiar, seleciono aqui. E eu quero que ele pegue desse ponto e cole nesse ponto. Um quadrinho do lado do outro, igual a gente fez aqui embaixo. Só que eu não sei essa distância. Então eu vou clicar nesse ponto. E array, eu quero 5 cópias dessa.
Então, qual é a distância? Eu não preciso saber a distância, digitar a distância, tá? Eu simplesmente venho, clico aqui, ó. Ele já entendeu. Então, você pode clicar num ponto de referência ou digitar uma distância a cada tantos metros. Fácil, né? Veja bem, eu tenho também, quando eu seleciono o objeto, acabei a minha seleção, Enter, aqui embaixo ele tem um modo, né? O que é esse modo? Letra O, ou clicar lá, single e múltiplo. Por padrão, ele vem em cópias múltiplas. Se eu colocar em single, o que vai acontecer? Eu vou copiar de um ponto base até o próximo ponto e ele vai encerrar o comando. Então ele faz uma cópia só e desliga. Se eu quiser copiar mais uma, eu tenho que dar o comando de novo, copiar aqui, para cá, acabou. Vamos lá para a nossa plantinha de auxílio aqui, ó. Fazer alguma coisa real, tá? Copy. Eu vou pegar esse nível aqui, ó. Tem um nível 00 e aqui tem um nível 10. Então eu vou copiar ele para dentro aqui dos outros cômodos. Então eu seleciono isso aqui, entro, pego um ponto. Não preciso necessariamente clicar no objeto. Eu posso pegar próximo do objeto aqui, ó. Tanto faz, tá? Só não posso pegar muito longe, já vou dar um exemplo. Então eu clico aqui, ó. Eu posso vir... Nesse caso aqui eu não preciso de distâncias certas, é mais ou menos no olho mesmo. Eu não gosto muito de fazer as coisas no olho, mas tem coisa que não tem problema, tá? Você olha, ó, mais ou menos por aqui. No banheiro já está, então você vai copiando. Ah, vou trazer para cá, para esse projeto, ó. Tudo bem. Copio aqui, nesse ponto aqui, ó, e vou copiando. Não quero mais, Enter, tá tudo certo. O que eu falei para tomar cuidado aonde você pega o ponto? Às vezes, eu já vi aluno meu fazendo assim, ó. Seleciona aqui, daí ele está olhando para o desenho, daí ele clica aqui, ó. Aí ele fala assim, ué, cadê? O que acontece? Não, não acontece nada. Você pegou o ponto base da sua seleção muito longe da seleção, ó. Ela está ali. Você vai movimentando, ela vai movimentando junto. Só que se você vier aqui, ó, ele vai sumir da tela. Cadê? Nossa, eu não estou enxergando. O meu cursor está aqui e sumiu. Por quê? Porque você pegou o ponto muito longe, ó. Tá? Então, quando for pegar o ponto, eu disse que você, vou dar um ESC, você não precisa clicar exatamente no objeto, mas não clique tão longe assim a ponto de atrapalhar a sua movimentação aqui no projeto. Aqui, ó, nesse caso, vamos dizer que aqui eu estou fazendo essa... Vou deletar isso aqui. Vamos dizer que eu estou fazendo essa calçada. Se eu não tivesse isso aqui, ó. Então eu venho, seleciono ele, copy, clico num ponto aqui, ó, a cada 55. Ó, vou fazer um array então. Array 8 a cada ponto 55. Opa, sobrou um aqui, não tem problema. Sobrou, você deleta. Fácil, né? Então é isso, ó, isso aqui é um jardim. Vou copiar mais algumas dessas aqui, ó. Copy, vou selecionar aqui, vou copiar, vou encher de planta aqui, ó. Bastante planta. O paisagista vai ficar feliz aqui, ó, de tanta plantinha. Ó, que legal. Simples assim. Outra coisa que eu posso fazer, ó, um banheiro, né? Esse banheiro aqui, vamos dizer que aqui eu tenha um banheiro em algum lugar. Não vai ser, mas tudo bem. Essa planta aqui, eu posso copiar aqui, ó. Aqui, ó, seleção azul, né? Aqui. Então vou pegar esse cantinho e vou selecionar um outro cantinho. Só que aqui o banheiro está ao contrário, então vou ter que rotacionar isso aqui. Dá certo?
Vou ter que selecionar isso aqui de novo. Agora isso aqui fica mais complicadinho, tá vendo? Então você vai ter que selecionar isso, isso de novo, isso de novo. Às vezes você seleciona aqui, ó, a janela não queria, Shift, seleciona. Essa aqui também, olha que trabalho que deu. Agora eu vou rotacionar isso aqui, daqui para cá. Agora ele ficou no ponto certo. O comando Rotate a gente vai ver em outra aula, mas é mais ou menos isso, tá? Então, às vezes, dá um trabalhinho. Ele tá para cá, você vai copiar para cá, você vai ter que rotacionar ou antes ou depois. Ou então copia ele para uma outra parte. Vamos fazer do jeito certo, do jeito que eu faria. Desfaz tudo isso aqui. O que eu faria? Eu vou copiar ele aqui. E eu sei que o ponto de inserção é esse ponto aqui, ó. Né? Que é esse pontinho para cá, não tem problema. Eu copio para qualquer lugar aqui. Eu vou fazer no Rotate. Agora ele está na posição que eu quero. Agora sim, eu vou copiar ele para lá. E o ponto aqui, eu perdi o ponto. Não, não perdeu, é só você parar com o mouse aqui. Para com o mouse aqui e vem. Ó, peguei o ponto de novo. Desse ponto eu venho e copio ele para cá. Muito bem, poderia ter movido também, não tem problema, mas eu posso usar isso aqui para outros locais. Agora eu vou deletar. Tranquilo, pessoal? É isso, não esquece de dar um joinha no vídeo. Espalha isso para o pessoal, quem está fazendo arquitetura, quem está estudando, quem está recém-formado, que não teve aquela aula de CAD muito bem dada na faculdade. Eu sei como é que é isso, né? Não dá tempo de ensinar tudo isso aqui. Então eu sei que muita gente que se forma acaba começando a trabalhar e não sabe muito bem, profundamente o AutoCAD. Sabe alguma coisa só que viu na faculdade. Então continue aqui com a gente que vocês vão ver o AutoCAD completo de ponta a ponta. E tudo que eu puder passar para vocês vai ser um enorme prazer. Beleza? Compartilhe o vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal. E se puderem, dá uma olhada no Rumble. Lá estão os vídeos também que estão aqui no YouTube, só que lá vocês me ajudam que eu tenho monetização. Aqui eu ainda não tenho. Valeu? Eu ajudo vocês, vocês me ajudam, todo mundo fica feliz. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!